Yahusha! Porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Papai eterno, somos eternamente gratos. Ó Papai, fala conosco de forma audível e consola o teu povo. Estamos nesse exílio, sabendo que em breve tu nos buscarás. Ó Papai, abençoa. Não aguentamos mais essa injustiça nessa terra, Papai. Pedimos compaixão. Pedimos compaixão ali pela nossa irmã Laís. Que o inimigo quer oprimi-la. E muitas vezes o inimigo está transvestido de família. Ele está fantasiado de querer o bem, mas na realidade quer o mal. Pedimos que liberte, Papai, a tua filhinha. Liberta a tua filhinha, Papai, para que ela tenha liberdade. Porque o tempo, Papai, do anti-Mashiach ainda não começou. Por isso que ela tenha liberdade, Papai. O nome precioso de Yahusha o Mashiach, nós te pedimos. Sim, Papai. E assim Seja feita a vontade do Papai Yahusha. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Assim seja. Amados irmãos, hoje é dia 4 de setembro de 2022. 4 de setembro de 2022. Nós estamos aí nessa caminhada. Pode ir sim, tá? Então, amados irmãos, presta atenção. A mulher que estava ali no jardim, e ela era visitada, né, pelo a face esquerda de Yahweh, por isso que fala, Yahweh visitava, porque a face esquerda vinha instruí-la. Por quê? Porque Micael, ele já tinha sido incumbido de papai Yahweh de instruir, orientar, ensinar. Está entendendo? Só que nós vimos que a mulher, ela para de dar ouvidos a ele e começa a dar ouvidos à serpente. Essa serpente a gente já entendeu quem é. Quem é essa serpente? Irmã Liriamar. Não. É isso, tem que ser claro. Porque Satanás é o nome genérico. Né? O nome genérico. Significa inimigo, opositor. E toda aquela corja é inimigo e opositora. Mas quando a gente fala, dá nome aos bois, literalmente, aquele que falava ali é o fruto. É o fruto. É o mesmo fruto que já estava agindo nessa terra. É o mesmo Espírito que já estava agindo nessa terra há muito tempo. Por quê? Porque como Yalhana, o apóstolo, falou, João, o Espírito do Antimachia já está agindo nessa terra. E já vieram muitos. Entendeu? Agindo. Então, aí, quando você entende isso, tinha uma disputa entre o ensino de Micael e o ensino do Antimachia.
E quem que a mulher deu mais ouvidos? Quem que deu mais ouvidos? O antimachia. Por quê? Porque a conversa do antimachia é uma conversa, não é uma conversa de edificação. É uma conversa de indução ao erro. Induz a pessoa a errar. Ele é chamado espírito do erro. Nós vamos ver isso aqui. Vamos abrir a respeito do espírito do erro? Hã? 1 João? (2130) 1 João, capítulo 4. 4:6 ou 4:1 também? Vamos começar a respeito do 4:1. 1 João e Alhana. Página 2130. Isso. 1 João 4:1. 1 João, aqui, irmãos, esse aqui é João e Alhana, apóstolo. Aquele que escreveu João, Evangelho de João, aquilo ali é mentiroso, falso, aquilo não foi escrito por inspiração de Ial. Ok? Vamos lá, diz assim, ó. Amados, não acrediteis em qualquer espírito, presta atenção. Não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se são de Ial. Pois muitos falsos profetas vieram ao mundo. Nisso reconheceis o espírito de Ial. Todo espírito que confessa que Yahshua Machia veio na carne é de Ial. O que está falando veio na carne? Falando assim, ó, ele veio como um homem comum. Eu posso andar sobre as águas? Eu sou um homem comum. Eu posso? Por que não? Até posso, mas eu vou afundar. Eu vou afundar, eu não vou andar sobre a água. Por quê? Porque a carne humana, ela é mais densa do que a água. Se ela é mais densa, ela vai afundar. Aqui está falando, presta atenção, irmãos. Se você entender isso aqui, você nunca mais vai ser enganado por esses espíritos de engano. Porque isso aqui é ensinado da denominação, mas não é compreendido lá. Ele está falando assim, ó, nisso reconheceis o espírito de Ial. Todo espírito que confessa que Yahshua Machia veio na carne é de Ial. Mostrando claramente, se ele veio na carne, ele precisava de alguém fazer o quê? Fazer os milagres, não era ele mesmo que estava fazendo. Os anjos que estavam com eles e estavam em oculto, eles estavam ali, dando suporte ao ministério. Dando o quê? Dando suporte. Estavam juntos, dando suporte. Por quê? Yahshua veio na carne. E como alguém na carne não pode realizar obras de milagre. Mas os anjos estavam ali, sempre estiveram ali. Por quê? Porque o centurião romano, ele entendeu. O centurião romano entendeu e falava assim, olha, eu também sou homem de autoridade como tu. Se você der uma ordem, eu tenho, como eu dou uma ordem e falo, vai lá e faz isso. E eu tenho aqueles que vão ouvir o que eu falo e vão lá cumprir. O centurião foi mais espiritual do que todos, porque entendia que os anjos estavam junto com ele.
cumprindo o Salmo 91. Vamos ver o Salmo 91? Salmo 91. Salmo 91. Olha só, presta atenção. Aqui está falando Papai Alcha. E está falando a nós. Versículo 7. Caiam 1000 ao teu lado, e 10.000 à tua direita. A ti nada atingirá. Basta que olhes com os teus olhos para ver o salário dos ímpios. Tu que dizes, Iau é meu abrigo, e faz do Altíssimo teu refúgio. A desgraça jamais te atingirá, praga alguma chegará à tua tenda, pois em teu favor ele ordenou aos seus anjos que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te levarão em suas mãos, para que teus pés não tropecem numa pedra. Os anjos vão pegar Papai Alcha e levá-lo segurando na mão, para que ele não tropece com o pé em alguma pedra, para que ele cumpra a missão que ele veio fazer aqui na terra. Muito lindo. Aí ele fala, eles te levarão, versículo 12, eles te levarão em suas mãos. Eles quem? Os anjos. Para que os teus pés não tropecem numa pedra. Poderás caminhar sobre o leão. Leão representando aqui Lúcifer, que tem face de leão. E a víbora, que também é serpente. Pisarás o leãozinho e o dragão. Viu? Aí, essa passagem, Satanás, ele confronta papai. Por quê? Porque Satanás sabia que essa palavra era para o papai. Vamos lá em Lucas, a tentação de Alcha. Lucas 4. Lucas 4. O que faltou para ele? Uma madeira? Não, ele está com sono. Lucas 4. Olha aqui. Olha aqui, presta atenção. E Alcha, Lucas 4:1. E Alcha, pleno. O que significa pleno? Completo. Transbordante. Do espírito de Alcha. Voltou do Jordão, era conduzido pelo Espírito através do deserto. Ou seja, aquele que é o comandante do exército, chamado de Espírito, conduzia ele pela mão. Era conduzido pela mão do seu filho. O seu filho, que estava num corpo glorificado, conduzia seu pai, que veio em carne, pela mão, conforme o Salmo 91. Vamos lá, vamos ler de novo. Lucas 4:1. E Alcha, pleno do Espírito, voltou do Jordão, era conduzido pelo Espírito
através do deserto durante 40 dias e tentado pelo diabo, dragão, serpente, leão. Nada comeu nesses dias e, passado esse tempo, teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Yahvé, manda que esta pedra se transforme em pão. A gente nem vai entrar nessa mensagem hoje. Replicou Yahvé: está escrito, não só de pão vive o homem. O diabo, levando para mais alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos da terra e disse: eu te darei todo este poder. Por quê? Porque ele é um administrador. E a condição dele de mordomo, administrador, papai fala isso dele, quando fala a respeito do administrador infiel, uma das parábolas. E quando está próximo a perder a sua mordomia, ele tenta fazer pactos. Faz pactos com muitos, mas no metade de uma semana ele rompe o pacto, porque na metade de uma semana ele perde lá em cima a sua condição lançada na terra. Agora ele não consegue mais cumprir com nada. Entenderam? Faz pacto muito. As denominações ensinam que quem está fazendo pacto é o antimachia. Não, é ele, porque ele está prestes a perder a sua mordomia. Ele começa a fazer pacto. Ah, quanto que você deve? Ah, eu devo tanto, então você vai pagar só tanto. Quanto que você deve? Vai fazendo pactos, entendeu? Para ser bem recebido quando for lançado na terra. Aí, fala assim. Versículo 5. O diabo, levando-o para mais alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos da terra e disse: eu te darei todo este poder com a glória desses reinos, porque ela me foi entregue. É diferente de ser entregue, é outra coisa ser dado. Entendeu? Você é um administrador, mas isso não é teu. Irmão Bruno trouxe a mensagem falando assim: olha, se vocês não forem fiel na administração do alheio, irmão Bruno falou que era, conforme estava escrito, ímpio, do dinheiro ímpio, do iníquo, não é isso. Ali está falando, se você não for fiel na administração do alheio, o que é alheio? Aquilo que não é teu. Por quê? É dado para você administrar aquilo que não é teu. Porque o teu, você vai receber lá em cima. Se você não é fiel no alheio, que é do outro, como poderá receber aquilo que é vosso? Fazendo link com o administrador infiel, Lúcifer, Satanás, o dragão. Foi dado para ele administrar aquilo que não é dele. Por isso que fala ali na parábola, papai está falando, que ele está dissipando os bens do seu mestre. Mostrando claramente que ele é um administrador que está gerindo mal aquele dinheiro, aquela renda, aquele bem que não é dele. É do mestre dele. Então, quando fala, se nós não formos bons administradores daquilo que é alheio, como poderemos receber aquilo que é nosso? Fazendo um link com o administrador infiel Lúcifer, que não está sendo o quê? Fiel na administração daquilo que não é dele. Por ele não ser fiel na administração daquilo que não é dele, ele não vai ter nada. Isso é um alerta para todos nós. Entendeu? Vocês têm que ser um bom gestor naquilo que vocês estão administrando que não é teu. Por quê? Porque se você não for fiel naquilo que você está administrando que não é teu, como
poderá receber aquilo que é vosso, se não foi bom administrador nem do que não era teu. Entenderam, irmãos? Como eu falei com os irmãos têm que ruminar essa mensagem. Não é sair daqui e falar assim, já entendi tudo. Por quê? Porque muitas vezes você sai daqui com 10%. Rumina, pula para 30%. Rumina de novo, pula para 50%. Rumina novamente, pula para 60%. Rumina novamente, pula para 70%. Entendeu? Agora volta aqui. Vê, Lucas 4:5. O diabo, levando por mais alto, mostrou-lhe no instante todos os reinos da terra e disse: eu te darei todo esse poder para a glória. Eu te darei todo esse poder com a glória destes reinos. Porque ele me foi entregue, viu? É diferente dado para entregue. Me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Verdade. Ele dá a quem ele quiser a administração, mas ele não pode dar o reino, porque não é dele. Está entendendo? Então, aí ele fala, replicou-lhe, presta atenção, eu dou a quem quiser, e quem que vai, ele vai dar? Quem imagine, ele dá a quem ele quiser, e a quem ele vai dar? Emanuel. Isso está onde? Apocalipse 13. Apocalipse 13:3. Apocalipse 13:3. Presta atenção. Uma de suas cabeças parecia mortalmente ferida, mas a ferida mortal foi curada. Cheio de admiração, a terra inteira, isso aqui é uma profecia que vai se cumprir. Cheia de admiração, a terra inteira seguiu a besta e adorou. Aqui, ó, presta atenção. Espera aí, irmão. Vamos lá. Vamos começar aqui, Apocalipse 13:1. Vi então uma besta que subia do mar. A besta tem duas bestas, uma besta que sobe do mar e a outra que sobe da terra. Quando sobe da terra, irmã Júlia, está referindo que terra? Isso, a terra do Egito. Porque quando fala isso, a gente já fez esse estudo. Quando fala terra, ele fala assim, ó, eu vos fiz sair da terra do Egito. Eu vos fiz sair da terra do Egito. Eu vos fiz sair da terra do Egito. Existe um rei do Egito. Quem é esse rei do Egito? Irmão? Oi? É o Papa. Exatamente, é o rei do Egito. Exatamente. E nós já vimos por quê. Quando eu falo assim com os irmãos, mais que eu tento aqui, ó, fazer um resumo para vocês. Tem um ditado que fala assim, a gente não engorda na comida de um dia. Não tem jeito, irmãos. Mais que eu me esforce aqui para tentar inculcar na cabeça de vocês, se vocês não estiverem ouvindo, ruminando o ensino, vocês não crescem de entendimento. Por quê? Porque não é fácil, não é simples, não é simples. A escritura inteira está em código, inteira. E a gente está abrindo cada cadeado gradativamente. E quando você abre um cadeado, você encontra outro cadeado dentro. E quando você abre aquele cadeado, abre outro, até esgotar. Quando chegou, recebeu o tesouro daquela mensagem. Entendeu? Então vamos lá. Onde eu parei? Apocalipse 13:1. Vi então uma besta que subia do mar. Faz o link com o quê? Com
o Evangelho de Mateus. Jesus andando sobre o mar da Galileia. Ok? Como nós vimos lá. Ó, se tem um espírito que fala que Yahshua Mashiach não veio em carne, esse é o espírito do anti-Mashiach. Quer dizer, veio como Deus. Porque para alguém andar sobre a água, não pode ter vindo em carne. Por quê? Porque isso não é próprio da carne. Se alguém está ensinando para vocês que ele, em pessoa, ele se ressuscitou. Se ele vem em carne, ele não pode se ressuscitar. Porque se ele morre, mostra a condição dele que ele estava sujeito a uma condição inferior. Se ele anda sobre as águas, mostra claramente a condição inferior. É diferente de quando ele foi ressuscitado. Ele foi revestido de ouro. Representação da imortalidade. Aí sim, aí ele ascende. Quando ele ascende, todo mundo que estava ali viu. Agora já não está no corpo mais humano, vamos falar assim, de carne. Ele foi revestido da imortalidade, representação do ouro. Representação da arca, que é o cedro no miolo. E o ouro revestiu, se tornou imortal. Por isso que a arca da aliança era de cedro. Por que não fez ela toda de ouro? Para mostrar Yahshua, que tinha que vir como cedro, como algo destrutivo. Pega o cedro, uma madeira de lei. Sabe por que chama madeira de lei, irmão Vitor? Mas vai mais do que isso. Madeira de lei, irmão Marco Beethoven. É porque ela dura muito tempo. Não, é porque ela é protegida pela lei. Ninguém pode bater o martelo, o machado, porque ela tem uma proteção. Porque ela é algo que está escasso. Quando a gente fala madeira de lei, a gente lembra algo duradouro. Mas é mais do que isso. Ela é protegida por lei. E ela traz um sentido espiritual. Porque fala assim, não destrua. Apocalipse 7. Não destruamos. Não destrua o quê? As árvores. Tem uma proteção de lei. Tremendo. Mas ele vai e destrói. Tremendo. Lembra? Ele vai e destrói a madeira. E hoje você vai ver isso. Mas eu preciso da concentração de vocês para você ver o quanto papai ele quer ensinar. Mas eu toda hora tenho que voltar, né? Para poder deixar os irmãos entendidos. Não adianta o meu esforço, você também não se esforça em aprender. Ah, eu não concordo e pronto, acabou. Não é isso, irmãos. Não é isso. Quando nós vimos Eva ali no jardim, ela não estava concordando com a voz de Micael. Por isso que ela deu ouvido para a voz da serpente. Você acha que ela estava concordando com a voz de Micael? Se ela tivesse concordando com a voz de Micael ali no jardim, ela tinha ouvido, prestado atenção, procurar compreender o que ele estava falando. Por que ele fala? Ó, você vai ter filho, mas na hora certa. Não, eu quero filho agora. Aí a serpente falou, vou te dar um filho agora. Ah, é isso que eu quero. Fazendo link com o quê? Faz um link com as mulheres de Yah. Impacientes. Né? Impacientes. Por quê? Yah falou assim, ó, vou te dar um filho, Isaac. Sara, vou te dar um filho, Isaac. Mas espera a hora. Ah, não vou esperar não. Já pegou o quê? Já pegou a serva dele, fala, deita lá com meu marido, me dá um filho. E nasceu quem? Ismael. Ismael e a serva deram muita dor de cabeça para Sara. Até o ponto ela fala, não aguento mais você aqui, vai embora. Aí Abraão fala assim, não, mano, eu não posso deixar ela embora, ela tem meu filho. Mas o anjo fala com ele, deixa embora, porque esse aí não vai herdar junto com o filho da promessa. Mas viu a condição da mulher se automutilando? Ela mesma, por falta de paciência, ela não teve paciência. E ela comeu fruto do quê? Da sua ansiedade. Ela também padeceu.
fazendo o link também com Eva no jardim. Ao invés de ouvir Micael, foi dar ouvido à serpente, porque não estava concordando com Micael. Porque se ela estivesse concordando, você acha que ela tinha dado ouvido para a serpente? Não! Essa é a condição da mulher, é uma fragilidade que a mulher tem já no seu DNA. De não concordar. Por quê? Porque não tem paciência de aprender. Acha que sabe. Tem que aprender apanhando. Não do homem, mas da vida. Por quê? Porque ela aprendeu, Sara, com a desfeita da sua serva. Vai fazer isso? Que vou fazer nada. Vai você e faça. Eu sou mãe do herdeiro. Aí eu sei que é estéreo aí, ó. Vai lá fazer. Aí ela pega e fala, não, o que eu fiz? Eu cultivei no meu jardim um covil de cobras. E quando nasceu o filho dela, da promessa, Isaac, Ismael queria matá-lo. Entenderam? Então tudo isso, a mulher tem que ter hoje muita humildade para poder entender, porque está no DNA dela, essa ansiedade. Por isso que a palavra fala, ó, quando o homem estiver ensinando, a mulher se cale para ouvir, fazendo um link no final dos tempos. O homem, o filho do homem, o último Adão. E a mulher, a representação da igreja. Igreja, fique ouvindo, aprende com este que é enviado. Entendeu? Voltando aqui. Apocalipse 13. Olha só. Apocalipse 13. Versículo 2. A besta que vi subindo do mar parecia uma pantera. Os pés, contudo, era como de urso, a boca como mandíbula de leão. E o dragão lhe entregou seu poder, seu trono e grande autoridade. Viu que essa foi a vontade do dragão, falar assim, olha, eu vou entregar para você, Yalcha, os reinos da terra. Só que o papai Yalcha fala assim, eu não quero não. Aí ele entrega para quem? Para Emanuel. Viu aqui? Viram? Aí, irmãos, agora volta lá em Lucas. Nós estamos saindo. Lucas 4. Essa aqui é a tentação. Papai Alcho. Vamos lá. Versículo 5. Lucas 4, 5. O diabo, levando papai Alcha para mais alto, mostrou-lhe no instante todos os reinos da terra e disse, eu te darei todo este poder com a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Por isso, se te prostrares diante de mim, toda ela será tua. Aqui a gente já tira uma conclusão. Qual conclusão, irmão irmão Lucas? Se o antimachia recebeu o poder de Lúcifer, é porque ele fez alguma coisa. O que ele fez? Ele ofereceu para o antimachia. Não ofereceu não, irmão. Ele falou, se você se prostrar diante de mim, eu vou dar os reinos. Está claro, irmão. Você tem que usar o entendimento racional aqui, ó. Foi feito essa oferecimento para Yalcha. Yalcha recebeu. Ele pegou e falou para Emanuel, Emanuel, você quer os reinos da terra? Os reinos da terra eu te dou, se você se prostrar e me adorar. Aí, irmão. Está entendendo? Ele se prostra e adora e recebe os reinos da terra. Então vamos lá. Pode falar, irmão. O Lúcifer, ele sabia que papai era 100% homem, porque ele falou
que mande que essa pedra transforme em pão, né? Ele tá vendo o que o irmão está identificando? Mostrando que ele não poderia transformar, mas ele poderia mandar outros que estavam com ele que transformassem. Viu aí? Viu aí? Vocês estão entendendo? Agora a gente volta lá em 1 João. Primeiro João 4. Primeiro João, capítulo 4. O estudo fica gostoso quando você está entendendo. Entendeu? Igual matemática. A matemática, ela é gostosa quando você entende. Quando você não está entendendo matemática, fala assim, eu odeio matemática, não concordo. Eu não concordo. Para que isso? Para que eu estou estudando isso? Entendeu? Mas quando você está entendendo, é bom. Por quê? Porque tudo que você está compreendendo é bom. Primeiro João 4, Lucas 4. Lucas 4. Ó, que legal. Conexão direta, você vê. E ao perder o controle da escritura, nunca. Diz assim, ó. Vamos lá, começando de novo. Lucas 4:1. Amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinei os espíritos para ver se são de Yahvé. Pois muitos falsos profetas vieram ao mundo. Nisso reconheceis o espírito de Yahvé. Todo espírito que confessa que Yahshua Mashiach veio na carne é de Yahvé. E todo espírito que não confessa não é de Yahvé. Esse é o espírito do anti-Mashiach. Dele ouvistes dizer, e ele virá. Olha aqui. Deste vocês, o quê? Ouviste dizer, e ele virá. E ele já veio, ele está na terra. Quando foi escrito, lá atrás, já estava falando, olha, ele já está agindo como espírito. Ele já está agindo como espírito, mas ele vai vir também em carne. Por isso que ele está falando de Papai Yahshua. Papai Yahshua veio na carne. Agora, o espírito que não confessa, também no final dos tempos virá na carne. Entenderam? Aí ele fala, olha só, versículo 3, na parte B, dele ouviste dizer que ele virá. E agora, ele já está no mundo, na condição de espírito, não de carne. Mas agora ele está na condição de carne e não de espírito. Ele encarnou. Versículo 4, vós filhinhos, sois de Yahvé, e vós os vencestes, porque o que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Quando ele está escrevendo isso, quem é o espírito que estava sendo compartilhado com aquela igreja? O espírito de vida. O espírito de quem? Hã? Não. Presta atenção, irmãos. Calma. Vamos lá. Quem é a haste principal? Yahshua é a haste principal. Quando Papai Yahshua, ele subiu, já com o corpo glorificado, ele foi para a luz inacessível. E ele entregou para o seu filho as vestes, o manto, o corpo. Ele entregou também o corpo. Porque para ele entrar naquilo que é invisível, ele teve que despojar daquilo que é visível. Entenderam? Ele teve que despojar do corpo, das vestes, de tudo. Para voltar para aquele que é invisível. Aí, o que acontece? Aquele que se tornou Yahshua por herança,
da primogenitura, ele vem em Pentecostes e compartilha o Espírito pleno do seu Pai a todos aqueles que creem. Entendeu? Hã? São Paulo também fala. Aqueles que vocês receberam o Espírito do Se Filho. o Espírito daquele que ressuscitou Yahshua habita em vós, também O Espírito que habita em vós ressuscitará os vossos corpos mortais. Isso é uma nota mais. Viu? E aí ele cria em vocês o Abba Pai. Por que ele cria em vocês o Abba Pai? Porque vocês se tornam filhos. E é por isso que fala, por isso o Espírito de Yahweh intercede com gemidos inexprimíveis. Intercede a Yahweh na condição de sumo sacerdote. Porque o sumo sacerdote intercede por todo o povo. Porque ele traz diante de Yahweh o sangue da expiação. Entendeu? Ele traz. Então, ele está dizendo, lá no céu existe um sumo sacerdote. Ele tem as vestes embebidas de sangue do seu Pai. E ele se apresenta para interceder pelo povo. E ele intercede gemendo. Porque ama, sofre dentro dele. Ele sofre porque ele não compartilha ali com aqueles que estão sendo oprimidos. Ele não compartilha a opressão, porque ele anseia em fazer justiça. Entendeu? É lindo, né? Nossa, que demais, irmão. É lindo. Então, voltando aqui, porque a mensagem ainda não é essa. Isso aqui é só um esclarecimento. Nossa. 1 João 4:4. Vós, filhinhos, sois de Yahweh, e vós os vencestes. Os vencestes. Viu? Os espíritos. E vós os vencestes, porque o que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Fazendo link com o quê? Olha, o antimachia ainda não pode se manifestar. Porque até que seja tirado aquele que o retém, que é maior que ele não pode se manifestar. Entendeu? Aí continua. Versículo 5. Eles são do mundo, por isso, segundo o mundo, por isso falam segundo o mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Yahweh. Quem conhece a Yahweh nos ouve. Quem não é de Yahweh não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Por isso que nós já vimos lá. Até quando, mestre santo e verdadeiro, tardará em fazer justiça em favor de nós? Santo e verdadeiro. Agora o outro é o espírito do erro. O que o espírito do erro faz? Induz ao erro. Eva, presta atenção, Eva estava no jardim e já estava sendo cirandada. Ela estava sendo cirandada pelo espírito do erro. Quando nós vemos Pedro ali, ele queria
poupá-lo. E falou assim: olha, eu não permiti que você fosse cirandado, porque sabia que você não estava ainda pronto. Não estava pronto, não estava convertido. Por isso que a exortação ao mensageiro de Sardes faz o quê? Ó. Não, aquela outra parte. Confirma, ó. Consolida a fé dos teus irmãos, daqueles que estão para morrer. Consolida a fé dos teus irmãos que estão para morrer. Fazendo um link com o quê? Porque hoje, irmãos, olha só, quando ele fala assim, ó, os restantes, né, o restante de Sião e os remanescentes de Al-Shalom serão chamados santos. A gente já viu. Quando fala ali, o resto de Sião, o resto, está referindo aos de Sardes, filhos de Adão. E os remanescentes de Al-Shalom, os filhos de Alcha, seres celestiais, serão chamados santos. Nós já fizemos esse estudo. Aí fala assim, quando a gente fala, e a besta fez guerra contra os santos do Altíssimo e prevaleceu sobre eles. A gente já fez a conexão. Os santos são o resto de Sião e o remanescente de Al-Shalom, que não foram arrebatados. Aqueles que não prestaram atenção na hora que estava bebendo a água. E o remanescente. Remanescente é o que sobrou. Por quê? Porque Filadélfia deixou uma parte lá em cima e desceu. Agora ele sobe, Filadélfia sobe e deixa uma parte aqui embaixo. Está entendendo? Quando Filadélfia desceu, deixou Benjamim lá em cima, que é a representação, são aqueles 12 mil. Fazendo o link. Benjamim não desceu ao Egito. Lembra? Foram as 11 tribos, mas não foi a tribo de Benjamim, porque ficou lá em cima. Aí, agora vai acontecer aqui na terra a mesma coisa, porque tudo se repete. Aí fala assim, ó, quando fala, o remanescente de Al-Shalom vai ficar um remanescente aqui. Que aí que é a prova de fogo. A prova de fogo lá em cima. Qual foi a prova de fogo para que eles ficaram lá em cima? Não se prostrar diante de Lúcifer. E o remanescente de Filadélfia vai ficar aqui embaixo. Não se prostrar a Emanuel. Entenderam? Então vamos lá, só para a gente concluir. 1 João 4,6. Aqui está fazendo a distinção de dois espíritos. Fala assim, nós somos Ial. Quem conhece Ial nos ouve. Viu? Quem conhece Ial nos ouve. Quem conhece Ial nos ouve. Quem não é de Ial não nos ouve. Quem não é de Ial não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. O espírito do antimachia, o espírito do erro. E o espírito de Ial é o espírito da verdade. E o espírito de Ial que está falando aqui é aquele que, como nós já vimos aqui, ó, na sexta era, é o espírito de temor a Ial. Ele deixou a condição dele no céu de sétimo, desce como sexto e compartilha do seu espírito.
Porque ele não está compartilhando do espírito do sétimo, não. Ele está compartilhando o espírito dele, do sexto. É a mesma coisa quando Macha. Macha é qual haste aqui? Irmão Natanael. Macha é qual dessas hastes? A segunda. O primeiro é Raial, o segundo é espírito de Macha. Aqui quando ele veio à Terra, Ial falou assim, irmão Ronaldo, presta atenção, porque você respondeu errado no desafio. Quando ele desceu à Terra, ele compartilhou do seu espírito, que é também o espírito de Ial, mas é dele. Entendeu? Por isso que Ial fala, vou pegar do teu e vou compartilhar com os 72 anciãos. Entendeu? Sim. Então, é aquilo. Do teu eu vou compartilhar. Agora, diferente quando na haste principal. Na haste principal, quando Micael voltou, mas ele não voltou mais como Micael, ele voltou como Yalcha, como espírito que compartilhou o que? O Pentecostes. Ele veio na condição de sétimo e compartilhou o seu espírito que ele ganhou, herdou do seu pai. Entendeu? Só que quando vem Macha na carne, ele compartilha do seu espírito, que também é do espírito de Ial, mas é uma parte menor. Entendeu? Porque é uma parte dele. É uma parte da herança dele. Presta atenção. É uma parte da herança dele. E da parte da herança dele, ele recebeu uma parte. E dessa parte ele compartilhou com 72. Micael também recebeu uma parte como sexto. E como a parte do sexto, ele compartilha com os seus filhos. Por que ele compartilha com os seus filhos? Ah, mas você está falando de ser filho. Porque a palavra fala, papai Yalcha, quando o pai de família tiver entrado, fechado a porta, e está ali com seus filhos. Entendeu? Por isso que ele se apresenta lá em Apocalipse 4, versículo 1, no Monte Sião, e ele fala, cumprindo Isaías, que ele fala, eis-me aqui, com os filhos que Ial me deu. Com os filhos que Ial me deu. Eis-me aqui. Não é papai Yalcha. Entendeu? É Yalcha Micael. Entendeu? Por quê? Porque são seres celestiais. Por isso que Macha fala assim, ó, eu estou conduzindo o povo, mas você acha que todo esse povo é meu filho? Não. Você acha que eu estou conduzindo? É o Aiô. Você acha que eu sou o Aiô? Entendeu? Porque tem dentre aquele povo filhos de Macha e tem dos outros irmãos. Só que aquele que recebe a primogenitura de Yalcha, ele se torna também pai destes. E também dos de Adão. Porque os de Adão, ele já era o pai. Uma das faces que soprou o espolho da vida. Por isso que ele fala, ó, vai assentar comigo no meu trono, assim como eu estou assentado no trono do meu pai. Estou assentado significa eu estou com o corpo do meu pai e eu sou eu junto com meu pai. Por isso que Satanás imita, falando que o sétimo rei também é o oitavo. O sétimo rei é Emanuel. Ele é morto. Desce para um lugar profundo. Sobe com outros espíritos piores que ele. Outros 7. Piores do que ele. 7 mais ele, 8. E agora ele se torna o oitavo rei. Mais poderoso do que o sétimo. Fazendo um link. Aquele que é o sexto, quando ele se torna Yalcha, se torna mais poderoso do que ele era antes. Vocês estão entendendo? Sim. Falando de coisas muito profundas.
Assim seja. Nós estamos com 54 minutos, então presta atenção. Vamos lá. Quando nós vamos abrir, agora nós vamos entender que eu tinha prometido. O que é a vinha, tá? Nós vamos pegar lá, Papai Alcha fala sobre a parábola do viticultor. Vamos lá. Em Lucas. O que é viticultor? Irmã Bruna. O que é viticultor, irmã? Que cuida da vinha, tá vendo? Isso aí que tá estudando, ó. Vê? Tá estudando. O marido dela, ó, irmão Leandro, pega no pé dela para ela estudar com ele. Vamos lá. Vamos lá. Lucas, a parábola que tem um pé de figueira plantado no meio do quê? Do vinhadeiro. Vamos lá. Lucas 13:6. Vamos lá. Lucas 13:6. Lucas 13:6, página 1813, na Bíblia Al-Shalom. Contou-lhe ainda esta parábola. Presta atenção que eu vou falar aqui antes de ler. Nós estamos lançando agora, essa semana, um vídeo, que é o vídeo 2, sobre a pregação das duas testemunhas. Primeira coisa, as denominações e a Igreja Católica apontavam para Yal-Shalom, Jerusalém. Por quê? Já expliquei com vocês. Yal-Shalom é a terra de Yalcha. É a cidade de Yalcha. É aonde Yalcha é rei. E nós já vimos que Babilônia católica é aonde Lúcifer é rei. Isso está em aonde? Isso está no Salmo 14. Fala do rei da Babilônia. Perdão. Isaías 14. Isaías 14. A queda do rei da Babilônia. Mostrando que não é o rei da Babilônia Nabucodonosor. Nabucodonosor simplesmente é uma representação. Então, quando nós vemos ali mostrando, você acha que ele quer que ataca a própria cidade que ele é rei? Não, ele quer atacar a cidade do seu inimigo. Entendeu? Então vamos lá. Lucas quanto? 13:6. Papai Alcha contou ainda esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Veio a era procurar frutos, mas não encontrou. Então disse ao vinhateiro: há 3 anos que venho buscar frutos nesta figueira e não encontro. Corta, para que há de tornar a terra infrutífera. Ele, porém, respondeu: quem? O vinhateiro. Mestre, deixa ainda este ano, para que cave ao redor e coloque adubo. Em outra palavra, estrume. Depois talvez dê fruto. Caso contrário, tu a cortarás. Presta atenção. Caso contrário, tu a cortarás. Aqui, ele faz o quê? Mostra que tem 2 personagens. O dono da vinha e também tem o vinhateiro, aquele que cuida da vinha. Aquilo já falamos. Nós já vimos isso em Ezequiel 5. É Ezequiel 5. Que fala: eu sou um homem que trabalha a terra. Zacarias 13, vamos lá. 3. Zacarias 3, não é não? 13. Zacarias 13, vamos lá. Ó. Zacarias 13. Zacarias 13. É lindo. Papai é lindo.
Qual que é a página? É página 1680. 1680. Oi, alguém me chamou? Ah, é, irmão? Lucas 13 e Zacarias 13, aí. Viu? Lucas 13, aí, ó. Irmão Artuzinho. Irmão Artuzinho, viu? Cadê o irmão Artuzinho? Viu agora? Lucas 13 e Zacarias 13. E Apocalipse 13. E Apocalipse 13. Isso não foi planejado, não, irmão. E eu ainda não fico olhando isso. Você sabe que de número eu sou... 1680. Eu deixo para as crianças, né? Quando de novo. Olha lá. É uma delícia, né? Zacarias 13, olha só, 13:5. Zacarias 13:5. Diz assim, ó. Cada um, Zacarias 13:5. Cada um dirá: não sou profeta, sou homem que trabalha a terra, pois a terra é minha propriedade desde a minha juventude. Aqui ele está falando de um grupo que herdou a condição de Micael. Viu? Como eles herdaram a condição de Micael? Porque Micael, desde os tempos antigos, ele é aquele que lavra a terra. Ele é o viticultor. E ele trabalha a terra do pai dele. Viu? Aqui, ó, olha só, ele fala: cada um dirá, os herdeiros: não sou profeta, sou o homem que trabalha a terra, pois a terra é minha propriedade desde a minha juventude. Desde a minha juventude, faz um link com o filho varão. O filho varão, quando já nasce, ele já nasce com promessas da herança. Viu? Aí ele continua: e se lhes disserem: que são essas feridas em teu peito, mostrando claramente a condição do sumo sacerdote que carregava as pedrinhas ali no peitoral, ele fala, ele responderá: aquelas que eu recebi na casa de meus amigos. Na casa de meus amigos é o templo celestial. Por quê? Porque a igreja é a casa de Alvir, fazendo link com o templo celestial. Porque foi lá em cima que ele foi traído. Foi lá em cima que ele foi traído. Vocês vão me ajudar aqui para eu condensar toda a mensagem. Vamos lá em Miqueias 7. Na casa dos meus amigos. Na casa. Miqueias 7. 1643. Volta um pouquinho. Miqueias 7. Como é que é Miqueias, irmã Liriamar? Como é que é o nome israelita? Não, Miqueias, irmã. Micaial. Miqueias, Micaial. Porque toda vez que tem Ias, no final é Ial. Micaial. Já vemos Isaías, Ixaial, Isaías, Ixaial, Miqueias, Micaial. Está apontando para Micaial. Miqueias 7. Semelhante a Ial. Vamos lá. Miqueias 7. Versículo 6. Miqueias 7, 6. Miqueias 7, 6. Miqueias 7, 6. Diz assim: porque o filho insulta o pai? Presta atenção, irmãos. Alguns irmãos ainda estão, vamos aguardar. Presta atenção, porque faz a conexão que nós lemos lá. Que são essas feridas em teu peito? São as feridas que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Na casa, ok? Na casa. Ele faz o link com Miqueias 7,6, que diz assim, ó: porque o filho insulta o pai, a filha levanta contra sua mãe,
a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem são as pessoas da sua casa. Os inimigos do homem, aqui fazendo o link com o filho do homem, que foi ferido na casa dos seus amigos, mostrando no tempo celestial, que ele fala, os inimigos do homem são as pessoas de sua casa. Não está falando aqui como as denominações falam, na sua casa tem inimigo, né? Está falando lá de cima. Isso aqui foi transcrito lá no Evangelho de Mateus. Entendeu? Isso foi transcrito lá para o Evangelho de Mateus. Aqui ele está falando assim, ó, por quê? Porque o filho insulta o pai. O filho insulta o pai. A filha levanta contra sua mãe. Os inimigos do homem são as pessoas de sua casa. Fazendo o link lá, ó. O que são essas feridas em teu peito? São as feridas que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Na casa. Ou seja, no meio da minha família. Por quê? Porque eles foram contra lá em cima. Eles discordaram do papai Yalcha. Entenderam? Porque tudo se repete. Primeiramente, aqueles filhos originais foram contra. Depois, daquele que foi instituído, recebeu a herança, os seus filhos, porque na condição que ele recebe o nome, a missão, ele recebe também os filhos. E quando ele recebe os filhos insultam ele. Entendeu? Que são aquilo que ele foi ferido na casa dos seus amigos. O que são essas feridas do teu peito? Por que é insulto? Porque eles discordam dele, vão contra ele, não aceitam sua administração, não aceitam a sua governança, não aceitam sua mensagem, não aceitam sua doutrina, vão contra, não querem entender. Isso é um insulto. Entendeu? Viu a conexão da casa com a casa? As feridas que eu fui ferido e mostrando que os inimigos que estavam dentro da sua casa eram os seus próprios familiares. Viu? Entenderam, irmãos? Não queria se envenenar sobre eles. Não queria. Não queria porque eles não aceitaram a escolha de seu pai. Quando a representação na terra, Jacó, Israel, escolheu José para ser o primogênito. Porque ele era o que irmã de ele? Fiel. Porque ele era fiel. Ele não entrava na falcatrua dos irmãos. Os irmãos, quando estavam longe, eles pegavam uma ovelha, esfolava ela, comia, fazia churrasco dela, e depois, quando ia prestar conta para o pai, falava assim, o animal, a besta fera do campo, veio e deu contra ela, e não deu tempo da gente salvá-la. Mas na realidade, a besta fera era eles mesmos, que tinha feito churrasquinho da ovelha. E faz um link com que o irmão Bruno trouxe a mensagem, repetiu 2 vezes. Se você não for fiel na administração daquilo que é alheio, quem vos dará aquilo que é vosso? Porque os filhos ali de Jacó estavam administrando aquilo que era do pai deles, não era deles, porque eles ainda não tinham dado herança, porque o pai deles ainda estava vivo. Estava administrando de forma infiel a herança futura. Então, essa mensagem, se você não for fiel na administração do alheio, quem vos dará aquilo que é vosso? Está onde, irmão? Vamos lá. Vamos lá. Lucas 6. Lucas, vamos ver.
Quem vai achar primeiro aí pode me falar, tá? Não, mas calma. Vamos ver se o versículo é esse mesmo. Se não for fiel na administração do alheio. Do alheio. Isso. Lucas 16. Lucas 16, 12. Irmão, quase acertou. É difícil memorizar tudo, né? Você tem que memorizar a palavra, mais importante. Lucas 16, 12. Presta atenção. Lucas 16, quanto? 12. Diz assim, ó, presta atenção. Aqui ele está falando do administrador infiel. Por quê? Porque aqui o administrador infiel, papai conta a parábola que o administrador, quando ele estiver próximo a perder a sua condição de administrador, ele vai chamar os devedores do seu mestre e vai fazer acordo com eles para diminuir a dívida. Faz um link com a oração de Mateus: perdoai as nossas dívidas, porque é o administrador que está perdoando dívidas. Já a oração de Lucas: perdoai os pecados. É diferente. Uma coisa é perdoar pecado, só Iau pode perdoar pecado. Mas dívida, o administrador pode. Entendeu? Então vamos lá. Olha aqui, versículo 12. Se não fostes fiéis em relação ao bem alheio, viu? Porque na Bíblia Almeida, se eu não me engano, fala da administração das coisas ímpias. Não está falando disso. Está falando do alheio. Por quê? Porque os irmãos de José, eles administravam mal e infiel o que era alheio, que era do pai dele. Porque muitas vezes a pessoa fala assim: ainda não herdou a herança, mas é do meu pai. Não. Você está sendo infiel na administração das coisas do seu pai. Você tem que cuidar das coisas do seu pai de uma forma muito zelosa, muito cuidadosa, para que no devido tempo você receber a sua parte na herança. Por isso essa palavra está falando isso. É o tempo que nós estamos aqui nessa terra, gerindo, administrando as coisas do pai. Não está falando aqui especificamente do dinheiro. Lógico que o dinheiro também envolve isso, mas de uma forma menor. O principal que está falando é a defesa do reino. Por quê? Porque o que está em jogo, presta atenção aqui, olha só, o que está em jogo é o reino. Porque Satanás, ele tomou o reino nosso. Satanás tomou o nosso reino, que é nosso. E ele se fez de dono do reino. Agora nós viemos a essa terra trazer a verdade. E nesse tempo que nós estamos aqui, nós estamos no campo. A representação do quê? Pastoreando as poucas ovelhinhas. Representação de quem? Representação de José. Representação de Davi. E nós estamos cuidando delas e não devorando elas, entendeu? Agora, quando nós vemos os nossos irmãos, esses nossos irmãos pastores, eles estão devorando as ovelhinhas. Eles estão devorando as ovelhinhas. Não deixando nem osso. Aí nós chegamos nessa terra e nós não somos bem vistos, não. Nem por aqueles que receberam o nome de Iau e Yauxa, nós não somos bem vistos. Por quê? Aqueles que receberam o nome de Iau e Yauxa falam assim: não pode ter pastor para cuidar de ovelha, não. Cada ovelha se vira. Quando vê um lobo, ela vai com tudo, vai com a cabecinha na boca do lobo e vão ver o que dá. Porque não tem pastor. Entendeu? Despreza a Escritura.
entendendo que Iau levanta ancião e servos. Anciãos e servos. Para cuidar do quê? Das ovelhas. E quando nós viemos, nós somos mal vistos, assim como José era mal visto. Já vem aí, ó. Ó quem está chegando. Ó quem está chegando aí, ó. E você vê que os filhos não tinham intimidade nenhuma com o pai. Por isso que nós lemos em 1 João, fala, aquele que ouve a nossa palavra conhece o pai, porque ouve e entende a nossa palavra. José tinha intimidade com o pai, mas os irmãos não tinham. E é por isso que o pai fazia questão de honrar o seu filho fiel. Deu a ele um manto, uma vestimenta colorida, numa época que não existia a tinta industrializada. Você vê como que era uma coisa cara e era difícil. Está entendendo? Então deu para ele para fazer uma distinção. Quando fala fazer uma distinção, é falar assim, olha, ele é mais amado do que os outros. É outra mensagem das denominações. Que Iau ama todo mundo igual. Entendeu? As denominações, vocês já ouviram isso, né? Ama tudo igual. Não ama. Não ama igual. Por quê? Por isso a representação de José. Por isso a condição da Filadélfia diferenciada das outras igrejas. Por isso que em Filadélfia fala sobre ser amada. Nenhuma outra igreja é referido isso. Amado, ama. Mas é representação de Raquel. Presta atenção. Raquel era mais amada que Lia ou Leia. Mais amada. Entendeu? E os filhos, presta atenção. José era mais amado do que os outros. Representação daquilo que é celestial. Está entendendo? Fazendo link com o quê? Fazendo link, irmãos, que a fidelidade, a dedicação, ela traz uma resposta no mesma altura. Entendeu? Aquele que ama mais vai ser também mais amado. Aquele que se entrega mais também vai receber mais em troca. E é por isso que mostra, Papai Yauch fala assim, olha, o reino é conquistado por esforço. Aí o outro fala assim, mas eu sou filho de Iau. Entra como filho, sem dúvida nenhuma. Mas não entra na condição de primogenitura. Porque a primogenitura é a condição de amar a Iau sobre todas as coisas. Voltando aqui nessa passagem de Micaial. Olha só, Micaial 7. Micaial 7. Micaial 7. Olha só. Micaial 7. Versículo 6. Por que o filho insulta o pai? A filha levanta contra sua mãe? E a nora contra a sogra? Os inimigos do homem são as pessoas de sua casa. Fazendo o link, que nós viemos aqui, ó, e nós vemos um reino dividido entre os filhos de Iau.
É a mesma coisa que todos contra José. Era quanto? Todos os irmãos contra José. Todos os irmãos contra José. Eles queriam fazer para José uma emboscada. Entendeu? E nós estamos nessa terra, nessa mesma condição. Todos são contra nós. Todos. Todos são contra nós nessa terra, irmãos. Nessa terra, nós estamos só com o melhor e alto. Né? Mas todos são contra nós. Isso mostra claramente que é uma reedição lá atrás, que já estava programado para os nossos dias. E é nessa hora, irmãos, que eu preciso e você precisa mostrar o seu valor. Olha só, você tem que mostrar o seu valor como? Cuidando dos negócios do teu pai. Ser fiel na administração do alheio. O alheio é do seu pai. Ainda não é teu, mas vai ser teu. Assim que tiver ali o tribunal do Mashiach. Ali sim você vai receber aquilo que é teu. Por enquanto nós estamos administrando a obra de Yahweh. Por quê? Porque tomaram de nós a vinha. E era isso que era o objetivo. Eu vou perguntar aqui para os graduados. Irmã Débora. Irmã Débora. Nós vemos aqui que existia uma vinha e no meio da vinha uma figueira. A figueira já sabemos. O que é a figueira, irmã? Israel. Israel é a figueira. Agora, quem é a vinha? O que é a vinha? Se aprendeu na denominação, não é as nações. Irmão Marco Betoro. Nesse entendimento agora, então, ela vai ser os filhos de Micael. É, mas não como filhos. Pensa de outra forma. Você fala, então, do grupo de 144 mil? Não, a vinha. Se ali, ó... É Israel. Israel, a figueira é Israel. A vinha é o quê? Não. A vinha, irmãos, é a igreja. A igreja foi tomada de Micael e Yahusha. Yahusha e Micael é a representação de Nabote. Nabote foi tomado dele. A vinha, a igreja. E ele volta agora para tomar de volta a igreja para ele. Entendeu? Você acha que a igreja está com Yahusha? A Yahusha não, está com Jesus Emanuel. O anti-Mashiach tomou a igreja de Yahusha. Vocês estão entendendo? Então, agora vocês entendem. Vocês entendem que a vinha é a igreja espalhada em todas as nações. Ele tomou a vinha de Nabote. E a vinha de Nabote vai ser restituída no final dos tempos, quando Jezabel for comida por cães. Aí a igreja volta para os descendentes de Nabote. Entendeu? Viu aqui o esclarecimento, irmãos? Essa vinha é referida como sendo as nações, é ensinamento das denominações. Mas ela é a igreja que foi tomada, porque eles nunca vão entender ali, adorando Jesus Emanuel e Deus, os Zeus, que a igreja foi tomada daquele que é de direito.
Nunca vão entender. Eles vão explicar que é as nações, mas não vão entender que é a igreja que foi tomada. Está entendendo? E o que é o objetivo agora? Aí nós vamos lá em Isaías 5. Vamos lá. Está acabando, tá, irmãos? 1h24. Isaías 5. Olha aqui, Isaías 5. Oh, coisa linda. Isaías, quanto, irmão? Sim. Essa aqui, o irmão Marco Beethoven trouxe um pouco do estudo de Isaías 5. Presta atenção. Diz assim, ó, Isaías 5:1. Cantarei ao meu amado o cântico do meu amigo para a sua vinha. Olha aqui, o amado e a vinha. Meu amado tinha uma vinha. Meu amado tinha uma vinha. Numa encosta fértil. Ele cavou, removeu as pedras e plantou nela uma vinha de uvas vermelhas. No meio dela construiu uma torre e cavou um lagar. Com isto, esperava que ela produzisse uvas boas, mas só produziu uvas azedas. Só produziu uvas azedas. É isso que eu falei com os irmãos. Olha só, esta igreja que está na terra é uma igreja de uva azeda, porque não fez absolutamente nenhuma diferença nessa terra, além de ser um instrumento de opressão, de escravidão, de submissão às coisas erradas. Não trouxe nenhum benefício, porque as uvas que foram geradas desta igreja são azedas. Estão entendendo? São azedas. Aí ele fala, ó, no meio delas, aqui ó, versículo 2. Com isto, no finalzinho, com isto, esperava que ela produzisse uvas boas. Está vendo que não está falando de uvas doces? Está falando de uva boa. Se esperava que se produzisse pessoas boas. Uvas boas, mas só produziram uvas azedas. Agora, moradores de Ial-Shalã e homens de Ialda, sede juízes entre mim e minha vinha. Fazendo link com Daniel 7. Vi vários, ó, vamos lá, Apocalipse primeiro, Apocalipse 19. Se não é 19, é 20. Vamos lá. Apocalipse. Apocalipse 20. Apocalipse 20, versículo 4. Apocalipse 20, versículo 4. Apocalipse 20, versículo 4. Diz assim, ó. Vi então tronos, e aos que neles se sentaram foi dado poder de julgar. Julgar. Faz um link aqui com Isaías capítulo 5, que fala assim, Isaías 5, o vento rodou aqui. 3. Ó. Isaías 5. Para esse celular aí, por favor. Isaías 5, versículo 3.
Agora, moradores de Yalchalã e homens de Alda. Viu aqui? Moradores de Yalchalã e Alda. Sede juízes entre mim e a minha igreja. Entenderam, irmãos? Aí ele fala aqui, ó, no versículo 4. Porque me restava ainda fazer a minha vinha, que eu não tenha feito. O que faltou para eu ter feito, que eu não tenha feito? O que deixou? O que eu deixei de fazer? O que eu deixei de fazer que eu não fiz para que essa vinha tivesse produzido bons frutos? O que eu não fiz? Viu o link lá, que eu sou homem que lavra a terra? Lavrou a terra, cuidou dela com tanto carinho, fez tudo que podia, escolheu a palavra seleta. Qual a palavra? Palavra de Yalcha. É a palavra seleta. Plantou a palavra com todo carinho, regou e deu uva azeda. E deu uva azeda. Por quê? Porque a palavra, o semeador, o irmão Marco Beto trouxe esse ensino. O semeador saiu a semear. O semeador é esse que planta semente. Que nós vimos aqui que é Micaial. E a semente é Yalcha. Ele semeou com carinho, com toda atenção e produziu uva verde, uva azeda, uva azeda. E ele fala, o que eu deixei de fazer? Aí ele fala, o que eu vou fazer? Versículo 5, Isaías 5:5. Agora vos farei saber o que eu farei da minha vinha. Arrancarei a cerca, para que sirva de pasto. Derrubarei o muro, para que seja pisada. Reduzirei ela a matagal, não será mais podada nem cavada. Espinheiros e ervas daninhas nela crescerão. Quanto às nuvens, ordenar-lhe-eis que não derrama sua chuva sobre elas. Para que, vamos lá, a pregação das duas testemunhas. A pregação das duas testemunhas, presta atenção. Vamos ler aqui de novo. Isaías, presta atenção. Olha aqui, Isaías 5, versículo 6. Reduzir-la-ei a matagal, e não será mais podada nem cavada. Espinheiros e ervas daninhas nela crescerão. Quanto às nuvens, ordenar-lhes-ei que não derramem a sua chuva sobre elas. Faz um link com Apocalipse 11. Vamos lá, Apocalipse 11, versículo 6. Apocalipse 11, versículo 6. Vamos começar do versículo 4. Apocalipse 11, versículo 4. Pregação das duas testemunhas. Apocalipse 11, 4 diz: estas são as duas oliveiras, as duas hastes do candelabro que estão diante do mestre da terra. Caso alguém queira prejudicar, sai da sua boca fogo, que devora seus inimigos. Sim, se alguém pretendesse prejudicá-las, e deste modo que deveria morrer. Elas têm o poder de fechar o céu. Olha aqui, presta atenção. Elas têm o poder de fechar o céu, para que não caia nenhuma chuva durante os dias da sua missão profética. Não tem nada a ver com Yalchalã.
tem a ver com a igreja sobre a terra. Que ele está falando assim, olha, as minhas 2 testemunhas vão fazer o quê? Com esta vinha. Viu? Vai deixar elas segundo a própria sorte. Não vou mais cuidar delas. Não vou mais podá-la. Não vou mais fazer nada. E nem vou deixar que a chuva chova sobre elas. Entendeu? Viu a conexão aqui de Isaías 5? Ok? Vocês estão entendendo isso? Essa verdade viria somente no final dos tempos. Aí muitos falam assim, mas você já mudou de ideia muitas vezes. Isso é crescer. Isso é crescer em graça e conhecimento. Até que alcance, nós vamos mudar de ideia. Até que a gente alcance o pleno conhecimento da verdade. Vamos lá, vamos abrir essa passagem. Vamos lá abrir essa passagem. Até que todos alcancemos o pleno conhecimento da verdade. Porque não nascemos prontos. Nós nascemos e fomos feitos imperfeitos lá em cima. Nós fomos feitos imperfeitos aqui embaixo. E é nisso que está a glória de Yahweh. Vamos lá. Efésios 4:13. Efésios 4:13. Vamos lá, irmãos. Efésios está acabando agora. 2044. Efésios 4:13. Aleluia. Efésios 4:13. Olha só. Efésios 4:13. Vamos começar aqui pelo versículo 11. Aí, é ele que concedeu a uns ser apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas e a outros pastores e doutores. É ele que concedeu isso. É ele que concedeu isso. E ele não jogou isso por terra, não acabou com isso. Mas ele faz distinção daquele que é fiel, daquele que é infiel, daquele que é justo, daquele que é injusto, daquele que faz com zelo para Yahweh, administrando o alheio, não na condição de ser seu, mas na condição de ser de Yahweh. Aí ele diz, versículo 12, para aperfeiçoamento dos santos, em vista do ministério, para a edificação do corpo do Machia, até que alcancemos todos, significa que a mensagem não veio pronta, mas ela no final dos tempos está sendo feita pronta, até que alcancemos, e Paulo se identifica lá atrás,
que ele ainda não estava ainda pronto. Até que alcancemos todos nós a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Yahweh, o estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude do Mashiach. Até que alcancemos toda a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Yahweh. Agora tem um link. O link é, até que alcancemos o quê? A verdade. Vamos lá? O pleno conhecimento da verdade. Papai, continua no 14, vai falar da zona, como que Emmanuel acho Agora a gente nem vai falar nesse isso aí não. Nós vamos falar naquilo que importa para nós. Já falamos muito dele hoje. 1 Timóteo quanto, irmão? 1 Timóteo 2. 1 Timóteo 2. Versículo 6. 3. 1 Timóteo 2, 3. Eis o que é bom, presta atenção. Eis o que é bom e aceitável diante de Yahweh, nosso Salvador. Nosso Salvador. Yahweh salva. Yahweh salva. Yahweh, nosso Salvador. Aqui ele está mostrando já o Yahweh. Porque a partir do momento que ele volta para dentro de Yahweh, nosso Salvador, viu? Aí ele fala: eis o que é bom e aceitável diante de Yahweh, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Se está falando isso, chegar ao conhecimento da verdade, esse texto faz um link com outro, que é um processo, que fomos feitos imperfeitos, mas estamos sendo preparados e capacitados para alcançarmos a perfeição. E alcançar a perfeição é isso, porque nós recebemos toda uma mensagem do príncipe desse mundo tenebroso, o anti-Mashiach, que ele fez da verdade a mentira e da mentira a verdade. E aí nós saímos da cidade de Babilônia e estamos andando no deserto por 1260 dias. Durante esse período, aqui é um período de provas. Muitos ficam pelo caminho. Muitos morrem. Mas é um grupo que vai alcançar a sua redenção. E uma coisa que eu queria falar, olha só, falei com a minha esposa, falei assim, eu vou emagrecer. Estou gordinho. Você acredita que veio papai falar no meu coração sobre isso? Acredita? A Luciana vai falar, mas o pai falou assim, eu quero que eles te vejam no tempo de vacas gordas. Vamos lá, Apocalipse 12. Apocalipse 12. Apocalipse 12. Olha aqui, Apocalipse 12, versículo 5. Apocalipse 12, versículo 5. Ela deu à luz um filho varão, que regerá todas as nações com 7 ferros. Seu filho, porém, foi arrebatado para junto de Yahweh do seu trono. Foi arrebatado para junto de Yahweh do seu trono. E a mulher fugiu. A mulher não é a mulher que deu à luz, a mulher que foi o filho varão. Por quê? Porque o filho varão também é mulher. Porque é igreja. Tá? E a mulher
aqui, fugiu para o deserto, onde Yahweh lhe havia preparado um lugar que fosse alimentado por 1260 dias. Tá? A outra mulher também vai ser levada para o deserto, mas depois, essa mulher aqui do versículo 13, ela vai ser levada para o deserto depois que Lúcifer for cair aqui e começar a perseguir ela. Mostrando que são duas mulheres. E é por isso que a palavra fala e se cumpre no Evangelho de Lucas. Estarão duas mulheres no campo. Uma será levada e a outra será deixada. São as duas mulheres. Está entendendo? Uma será levada e a outra vai ser deixada. Essa daqui que é levada para o deserto é alimentada, olha só, alimentada com fartura. Alimentada com fartura. Alimentada com fartura por 1260 dias. É o período de vacas gordas. Agora nós vamos ver o período de vacas magras. Para falar vacas magras, não poderia falar 42 meses. Tem que falar a mesma coisa, a mesma linguagem. 1260 dias. Para ser dois períodos iguais. Um de vacas gordas e outro de vacas magras. Isso está onde? Volta Apocalipse 11. Olha aqui, Apocalipse 11. Viu que não está na sequência cronológica a escritura? Não está na linha cronológica, mas sim na linha que foi revelado. Ele escreveu na ordem que ele recebeu as visões. Entendeu? Então vamos lá. Apocalipse 11. Versículo 3. Olha aqui. Apocalipse 11, versículo 3. As minhas duas testemunhas, porém, permitirei que profetizem vestidas de saco durante 1260 dias. Aí o período de vacas magras. Período vestida de saco. Vacas magras. Vacas magras. Enquanto Filadélfia, a mulher é alimentada. Aqui está falando que eles são alimentados? Não. Está falando que eles são o quê? O ministério deles é 1260 dias. E é de escassez. Mas o de Filadélfia é alimentada. É alimentada. Período de vacas gordas. Ela é alimentada. E aqui está alimentado? Não, porque é período de escassez. Por isso que fala o quê? Eles vão profetizar. Profetizar. O que é a profecia deles, irmã Cida? Sim. Fala só a primeira. Fala a primeira. A primeira. Não, não é a profecia que eles vão chover. A profecia está em Apocalipse 14. Isso, irmã. Isso que eu queria ouvir. Ó, a profecia deles é: caiu primeiro. Caiu Babilônia. Essa é a profecia. Está falando assim: eu vou permitir que minhas duas testemunhas profetizem durante 1260 dias. Profetizar o quê? Caiu Babilônia. Já tinha caído? Não, é uma profecia que em breve se cumpre lá. Assim. É uma profecia. Por isso que fala, profetizarão. E vai profetizar também com aqueles que vão receber a marca. Falando assim: olha, aquele que receber a marca, esse é o segundo anjo, macho. Se aquele que receber a marca, esses também vão comer o quê? Da ira de Yahweh. Vão experimentar da ira. Vão beber desse cálice da ira. Entendeu? E nunca vão ter sossego. Vão ser atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Então, eles estão profetizando contra Babilônia e as filhas de Babilônia. Porque Babilônia e as filhas de Babilônia vão pregar: põe a marca. E as duas testemunhas
Estão falando, olha, vocês que estão do lado, adúlteros, vocês vão cair. E faz o link com o quê? Que não entrarão os cães. O que é não entrarão os cães? Em Apocalipse, vamos lá. Fora ficarão os cães. Vamos lá. Em Apocalipse. 1h50. Não, irmãos, tinha tanta mensagem para hoje. Tem muita coisa que você que deixar para quarta. Vamos lá. 22:15. Olha aqui, presta atenção. 22:15. Apocalipse 22:15. 22:14. Diz assim, ó: felizes os que lavam suas vestes para terem poder sobre a árvore da vida e para entrarem na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os mágicos, os impudicos, os homicidas, os idólatras, viu? Os idólatras aqueles lá, ó, estão pondo a marca, seguindo o outro. E todos que amam e praticam a mentira. Todos que amam e praticam a mentira. Irmãos, o que acontece? Se você quer a verdade, você vai contra a sua família, você vai contra tudo. Porque você quer a verdade. Você não vai permanecer mais na mentira. Aqueles que amam a mentira vão continuar em Babilônia. E a Babilônia vai falar, põe a marca. Porque desprezaram a verdade. Aí eu pergunto, o primeiro aqui é referido, versículo 15, ficarão de fora os cães. Agora que é a hora difícil. O que são os cães, irmã Débora? Os falsos pastores. Já foi em cima. Já foi em cima. São os pastores. São os cães gulosos. Aonde que estão os cães gulosos? Vamos lá? Vamos lá, Isaías 22? Vamos lá. Quem vai achar aí primeiro? Essa é a última mensagem aqui, irmãos. Isaías 56:10. Vamos lá. Isaías 56:10. Olha aqui, irmãos. Olha aqui, presta atenção. Isaías 56:10. Isaías 56:10. Isaías 56:10. Olha aqui, irmãos, presta atenção. Você estava achando que é o Alau que fica ali fora? Hã? Você está achando que é os cãozinhos que ficam andando ali fora? De jeito nenhum. Porque a palavra, ela se conecta. A palavra se conecta o entendimento. Da chave com o cadeado. Então vamos lá, olha aqui. Todas as sentinelas são cegas, nada percebem. Todas elas são cães mudos. São cães mudos, incapazes de latir. Sonham, ficam deitados, gostam de dormir. Os cães são vorazes, desconhecem a saciedade, são pastores incapazes de compreender. Sabe nada. Todos seguem o seu próprio caminho. Cada um deles, até o último, volta-se para o seu interesse, dizendo: vinde, buscarei vinho, e embriaguemo-nos com bebida forte, que é o vinho da Babilônia. É o vinho da Babilônia, embriagante. E diz: amanhã será como hoje, um dia incomparavelmente grandioso. Viu aqui? Esses cães são pessoas, não são animais, são pessoas na função de cuidar do rebanho. Em outras palavras, cães pastores. Que na realidade, ao invés de cuidar das ovelhas, comem elas.
faz um link lá com Apocalipse 22. Fora da cidade ficarão os cães. São esses pastores que nunca preocuparam com as coisas de Yahweh, sempre preocuparam com os seus próprios interesses. Por isso que fala aqui, ó, todos seguem o seu próprio caminho, todos seguem o seu próprio caminho, cada um deles, até o último, volta-se para o seu interesse, dizendo: amanhã será como hoje, um dia incomparavelmente grandioso. Percebe? Aí ele fala aqui, olha só. Olha aqui, irmãos, presta atenção. Então, quando está falando fora ficarão os cães, está referindo a esse texto. Os pastores hoje dessas denominações, você acha que vai ser bom para eles? Não, vai ser muito ruim. Porque eles não estão cuidando das coisas de Yahweh. Eles estão cuidando dos seus próprios interesses. E eles são maldosos. Eles são maus. E a punição, em primeiro lugar, é para eles. Fora ficarão os cães. Olha essa tradução aqui, olha. São cães devoradores insaciáveis. São pastores sem compreensão nem entendimento, porque não conhecem a palavra. Todos apenas seguem seu próprio caminho natural, quer dizer, da carne. Cada um busca com avidez vantagens para si. Apenas vantagens para si. Apenas vantagens para si. Excelente tradução. Entenderam, irmãos? Pode falar. E aqui, 1 Pedro 5 fala contraponto, né? Então fala para nós. Fala assim: aos anciões que estão entre vós, exorto eu, que sou ancião como eles, e testemunho do sofrimento do Mashiach, e participante da glória que há de ser revelada. Apacentai o rebanho de Yahweh, que vós foi confiado, cuidando dele, não como por coação, mas de livre vontade, como Yahweh o quer, nem por ganância, mas por devoção, nem como mestre daqueles que vos couberam por sorte, mas antes como modelo do rebanho. Assim, quando apareceu o Supremo Pastor, recebereis a coroa inacessível da glória. Exatamente, a princesa, né? Fazendo um contraponto àqueles que são maus. E aqui, irmãos, quando fala o Supremo Pastor, a gente já estudou, já estamos concluindo aqui. Faz o link com o quê? Fala assim, olha, espada, lança-te contra o homem, meu companheiro. Primeiro ele fala, contra o pastor. E depois contra o homem, meu companheiro. Porque a gente viu esse que, na condição de sumo sacerdote, ele cuidava do rebanho. E ele foi ferido, traído pelos da própria casa. Fazendo o link aqui. Esse que foi colocado na condição de pastor. E o outro que ele fala, meu companheiro, é aquele que volta para ele. Que volta para ele, entendeu? Então, esse pastor é referido como aquele que é Davi, descendente de Davi. Como Davi foi um pastor das poucas ovelhinhas e cuidou, dando a sua vida, cuidando de tal forma, aquele que viria da descendência de Davi também é o supremo pastor. É aquele que trabalha a terra, a vinha, que é a igreja, desde a antiguidade. Entenderam? Assim seja. 1h58. Vamos finalizar antes que corte o áudio. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Yahweh te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Yahweh faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Yahweh levante sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Grato a Yahusha,
grato a Yau, grato a Yausha, grato a Yau, grato a Yausha, grato a Yau. E assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Assim seja.